Olá, seja muito bem-vindo ao HNT-TV Entrevista. Hoje conversamos com a deputada estadual Eliane Chunacalo, que é a primeira deputada a representar os povos indígenas ali na Assembleia Legislativa. E é um fato histórico porque a Assembleia tem quase 200 anos e é a primeira vez que uma mulher, fato também muito significativo, e uma mulher dos povos originários ocupa uma cadeira ali no plenário. Além da questão Mato Grosso, Eliane também vive esse fato inédito a nível Brasil. E a gente vai conversar com ela sobre pautas relacionadas à questão de territórios, avanço de ferrovias e outras defesas que ela vai fazer ali ao longo desses 30 dias que estará à frente do mandato ali na Assembleia. Deputada, seja muito bem-vinda. Aqui é o HNT-TV Entrevista. É uma honra para nós tê-la aqui. É uma presença muito simbólica da senhora como mulher, já nos representando, e como mulher indígena na Assembleia. É uma honra para a gente e uma alegria tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite e eu fico honrada, em estar enquanto deputada, honrando a ancestralidade dos povos indígenas do estado de Mato Grosso e principalmente poder falar sobre assuntos que têm consequências lá nos territórios. A senhora pertence ao povo Bacairi, falei certo? Eu pertenço ao povo Bacairi, Bacairi. da aldeia Santana, território Santana que fica em Nobres, mas nós temos também um território que fica em Paranatinga e em Planalto da Serra, do povo Bacairi, e nós estamos nesses dois territórios, E a gente já tem mais de 100 anos de contatos, já temos pessoas que já estão em várias áreas já estudadas, E a gente está ali lutando pelo bem viver, lutando para manter a nossa essência enquanto indígenas Bacairi. E nós temos 46 povos indígenas aqui em Mato Grosso, e demorou muito para a gente conseguir alçar um espaço ali na Assembleia. Com a sua presença, o que muda, deputada? O que a senhora vai pleitear nesse, embora um período curto, mas o que a senhora vai tentar construir ao longo desses 30 dias? Eu acredito que o que muda, primeiro, dizer para os povos indígenas, para a juventude, para os homens, que nós podemos sim ocupar espaços como da Assembleia, como no Congresso, qualquer espaço que nós almejamos, podemos sim, sendo indígena, e eu almejo dar visibilidade para as nossas pautas, falar de território, falar de economia, falar de saúde, e eu desejo também plantar uma sementinha na sociedade mato-grossense e dizer que é necessário ter pessoas do povo lá na Assembleia, com os nossos traços, com as nossas raízes, Ter indígena, ter quilombola, ter pessoas periféricas, porque enquanto não tiver pessoas que vivem o cotidiano, esses desafios de trabalho, de saúde, que é atendido pelo SUS, que é atendido pela educação pública, as coisas não vão mudar. Sim. A gente só muda o que a gente vive, o que a gente sente na pele. Enquanto eu acredito que a Casa do Povo precisa ter representantes do povo e das suas categorias. Deputada, a senhora tem uma luta já grande no acampamento Terra Livre, o ATL, de 11 anos. E a questão de territórios, ela é muito simbólica, porque carrega toda a ancestralidade de um povo, a sua cultura, a sua fé, os ritos, mas principalmente a questão da sobrevivência, de uma aldeia, das pessoas, o seu futuro, a continuidade de toda aquela história. Essa vai ser a sua pauta central? A nossa pauta central é o território, porque sem terra nós não temos direitos. A saúde, a educação, nós não temos planos de vida, Não é no que se pensar em futuro se nós não tivermos terra, não tivermos casa, E o que nós almejamos é o reconhecimento do Estado, as demarcações dos territórios, investimento na gestão territorial, investimento nas cadeias produtivas que nós estamos, Investimento nos artesanatos, no turismo, no mel, na castanha, em diversas produções que tem na aldeia,
porque às vezes falta escoamento, às vezes falta investimento, um olhar atento, né? A gente fala muito de soberania alimentar, né? Eu ouço muito a nossa bancada política dizer, nossa, os indígenas vivem na miséria, mas você, enquanto parlamentar, você está fazendo o que de política pública? Nós não queremos assistencialismos, nós queremos políticas, investimento. Já investiu na produção de mel? Já investiu na formação? Já olhou o que as mulheres estão produzindo ali no território? Nós temos povos no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, com potencial de sustentabilidade. Então, produção, para a gente, sustentabilidade, nós temos olhares diversos sobre esse tema. E é importante que a Assembleia conheça o nosso potencial e as iniciativas que estão dando certo e que possa investir, né? A gente pergunta, o governo tem uma rúbrica específica para os povos indígenas? Tem uma secretaria dos povos indígenas com recurso, com pessoal, né? Tem levantamento, diagnóstico sobre a sociedade indígena em Mato Grosso? Porque nós só ouvimos dizer que nós somos empecilhos ao desenvolvimento, mas eu não vejo investimento. Até mesmo uma comissão na Assembleia. É uma comissão e que tem indígena, né, que ouça a gente, que seja construído a partir do nosso olhar, das nossas vivências, né. Nós somos 60 mil indígenas aqui no estado, 86 terras indígenas, vivemos em 3 biomas e nós temos uma riqueza enorme, não só de cultura, mas também de recursos naturais e que nós sabemos manejar, temos o conhecimento tradicional de manejo há séculos. Então, assim, o que custa investir na piscicultura, na apicultura, na cadeia da mandioca, da castanha, né, do turismo? Nós temos lugares belíssimos em Mato Grosso, né? A gente tem um exemplo dos Parecis que tá, mas tem o Xingu também que tem potencial. O Parecis, ele já ganhou uma força com uma liderança deles aqui, eles são muito conhecidos, Sim. né? Sim, e assim, além dos Parecis, a gente tem outros povos. Agora o Xingu ainda é um certo, eu sinto assim uma dificuldade para chegar até lá. O Xingu, eles são 16 povos, né? Então tem uma governança. Eles decidem o que querem, como querem, né? E tem a sua fama, né? Mas a gente tem outros povos, né? A gente tem 2 povos em estado de isolamento aqui no estado de Mato Grosso que precisam de proteção, que precisa, né, olhar. Nós temos povos no Pantanal, né? O que nós estamos fazendo para apoiar quem está no Pantanal? O Pantanal passou por um período de muita seca, de muitos incêndios. Alguém falou dos povos que estavam lá? Alguém ofereceu alguma ajuda? Alguém teve um olhar solidário com os nossos parentes? E nós temos os povos do Cerrado também, né? Tem meu povo, tem o Mutina, né? Tem o Sinambiquara. Então a gente precisa de políticas, mas construída a partir das nossas necessidades, das nossas especificidades. E assim como nós temos os parlamentares que não nos conhecem ou só vão nas aldeias na época eleitoral, é necessário também que haja uma voz dentro da Assembleia, dentro do Congresso, em espaços de poder, para trazer isso. E convidar a sociedade mato-grossense, venha nos conhecer, nós fazemos parte de vocês, né? Os nossos traços, as nossas histórias estão em todos os municípios aqui do estado de Mato Grosso. E vocês são verdadeiros guardiões do que nós temos aqui em Mato Grosso, que a nossa maior riqueza é a riqueza natural, é o que há da terra. Eu não sou daqui de Mato Grosso, mas eu sou encantada com toda essa diversidade que existe aqui com relação à natureza. E como jornalista, eu percebo que a gente está ali numa guerra de interesses com as grandes tradings do agro e a questão dos territórios. E no meio de tudo isso tem um termo que a senhora domina muito, como bacharel em Direito e nossa futura advogada, quem sabe fazendo mais história como a primeira mulher
advogada indígena aqui em Mato Grosso, eu fiquei surpresa por ainda não termos, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que é indígena, eu vejo a grande sabedoria e inteligência que vocês têm, principalmente os jovens, né? Vocês são diferenciados. Eu pensei que já tínhamos, mas só temos um, né, deputada? Temos um advogado, né, com a AB aqui, e nós temos alguns bacharéis em direito, mas eu acredito que nós estamos avançando, né? Com certeza. Na área acadêmica, na área de direito, mas nós temos médico, nós temos professores, já temos pessoas indígenas com doutorado, mestrados, né? Então a gente tem bastante pessoas já com conhecimento e que já estão fazendo histórias na academia e fora da academia. Então assim, a gente já tem bastante. Nós fomos pioneiros com a Universidade Intercultural da Unemate, depois nós fomos pioneiros com o ProInd na UFMT, né, e nós temos também pessoas indígenas na Universidade de Rondonópolis, e eu acredito que a gente tem avançado bastante, temos muitos por avançar, né, eu acredito que a Universidade Indígena, que foi muito criticada, né, às vezes por falta de conhecimento, né, das pessoas, ela vem também fortalecer essa rede de conhecimento que eu costumo dizer que o conhecimento tradicional é um diamante. Sim. Que vai ser lapidado com o conhecimento acadêmico, né? Os remédios a ser descoberto, né, o conhecimento tradicional de arquitetura que nós temos, de culinária, né, eu acredito que ainda tudo está sendo a ser descoberto. Nós temos muita coisa para oferecer ainda para a humanidade, né? Sim. Está lá, nos territórios. Não só os povos indígenas, mas as comunidades tradicionais, né? Eu costumo dizer que nós somos invisibilizados, né? Aqui no Mato Grosso nós temos mais de 100 quilombos, né? E a gente não vê ninguém falando dos quilombolas. Nós temos de 28 categorias de povos tradicionais, Mato Grosso tem 14 povos. Nós temos ciganos, pantaneiros, ribeirinhos, né? E a gente não vê a Assembleia falar desse povo que está lá no meio da mata, lá no meio do Pantanal, né? E querendo oportunidades, né? Querendo investimento, querendo um olhar que esse ano com certeza serão procurados. Deputada, quando a gente fala sobre segurança jurídica, um termo muito usado ali na Assembleia, a gente percebe que manda mais quem acaba tendo dinheiro. E nisso as trends, elas têm um trânsito maior, até mesmo para construir essa defesa com advogados, com especialistas. Pensando na pauta da ferrovia, a FICO ela está travada por uma questão justamente de território, de segurança jurídica. 20% do trajeto passa ali sobre o território do povo chavante. O que falta para a gente conseguir construir essa agenda sem ferir o direito do povo chavante? Em resumo, falta diálogo, né? Eu acredito que a partir do momento que o Estado consegue fazer uma consulta livre, prévia e informada com o povo chavante, né? Ouvindo as condições e a exigência, né? Talvez, quem sabe mudar um traço aqui, né? Ou quem sabe ouvi-los, né? E assim, um processo de consulta, como eu disse, é um processo. Ele não é meio-dia de reunião, não é uma audiência pública. É você reunir com o povo, você explicar o projeto, mostrar o desenho, mostrar o traçado, dizer de como isso vai impactar positivo e negativamente, né? Como que vai ser essa mitigação desses danos do povo chavante, né? E ouvi-los. Construir consensos, construir diálogos. É isso que falta, não só para FICO, para Ferrogrão, ou para outros, ou para todos os empreendimentos. Aqui no estado de Mato Grosso, eu vou até ousar dizer no Brasil, falta dialogar conosco, né? Como eu disse, como que você entra na minha casa tomando conta da minha rede sem falar comigo?
como que você ia se sentir? Se eu entrasse na sua casa, não te conheço, eu já vou tomando conta, eu vou mudando as coisas do lugar. Olha, aqui é o teu quintal, não é mais seu quintal. É um processo muito agressivo. Né? Então, assim, é necessário dialogar. O que a gente vê é que não há o diálogo, há imposições, né? Então, eu acredito, o povo indígena é um povo de diálogo, né? Se não houver diálogo, se não houver concordância, tem outros instrumentos de construção, mas acontece que o governo ele fala que, né, o Estado diz que precisa disso, quer fazer logo, e nem sempre consegue fazer. Né? Então, eu acredito que é isso, é dialogar e fazer a consulta livre para a informada, conversar e construir consensos. Isso é o primeiro passo para destravar, né, iniciar um processo de respeito às comunidades, para que veja se é possível ou não. Né? Porque o que a gente sente, com ou sem conversar conosco, vai acontecer as coisas. Mas por que não conversa? Por que não negocia? É a nossa casa. Nós vamos ficar ali. A ferrovia vai passar por ali e os danos, a violência, É isso né? que eu fico pensando, porque o que se fala é de fazer o contorno. Mesmo fazendo o contorno, vai afetar o barulho, porque o trem ele tem um barulho. Eu já morei em cidade com estação de trem, e é um barulho grande. E ali não são trens com poucos vagões, são trens que demoram para passar, porque são muitos vagões. A gente tem a questão da poluição, tudo isso. Os animais que serão mortos, os acidentes Como que poderão que acontecer, né? Como que a senhora avalia toda essa problemática, até mesmo com o contorno, caso seja viabilizado? Eu acredito que, assim, é necessário conversar com o povo que vai ser afetado, né? E a gente quer realmente fazer uma audiência pública, né, para ouvir, porque até agora eu não vi ninguém ouvindo o povo Chavante, né? E o povo Chavante, eles têm uma organização social muito robusta, Sim. né? Ou seja, é o povo que tem a maior população no estado de Mato Grosso. E eles são conhecidos nacionalmente. Exatamente. Até a gente que eu nunca tive a oportunidade de visitar, inclusive tenho muita vontade de conhecer, porque isso também está no meu sangue. Eu lembro que a minha avó falava de que nós tínhamos parentes indígenas por parte dos meus bisavós. Ela falava da bisavó dela, então assim, minha tataravó Sim. tem um pouquinho disso aqui na minha veia, mas eu não tive oportunidade de conhecer. Sim. Tenho curiosidade, então, a gente que nunca conheceu, já ouviu falar do povo Chavante, e dói no nosso coração saber que isso vai afetar pessoas que são protetoras de todo um contexto histórico, cultural, religioso, mas principalmente dessa palavra, porque é uma palavra forte, território, carrega ancestralidade. E a casa, né? Porque assim, tem a questão do fico que vai afetá-los e tem a questão da PCH que vai passar no Rio das Mortes, né? E o Rio das Mortes, para o povo Chavante, ele tem um sentimento de ancestralidade, né? Tem a ver com a questão da cosmologia, não é só o alimentar, não é só o beber da água, né? Então, eles têm toda uma prática cultural em torno do rio, e o rio atravessa vários territórios. Então, o povo Chavante, assim como os demais... Mas essa PCH, ela foi autorizada já? Eles estão começando a discutir a instalação, né? E parte dos Chavantes, né, não aceitam, porque ao longo do rio eles têm o costume de enterrar próximo, né, do rio os seus filhos, né, os seus mortos ali, muito próximo, né. E aí tá uma discussão toda. Então, assim, a gente tem muitos desafios aqui no estado. As PCHs é um tema muito recorrente no noroeste de Mato Grosso, que pega a bacia do
Juruena, né, que vai subindo. E assim, o que uma PCH faz pra gente? Diminui o peixe, diminui o volume de água. A gente tem casos como o do Belo Monte, né, que hoje as populações indígenas e tradicionais não têm água, vê peixe morrendo, né? Então tem uma série de consequências que nós sabemos, porque a maioria das aldeias é ao longo do rio, segue o desenho do rio, e por vezes nós temos que judicializar, nós temos que recorrer ao Ministério Público, nós temos que mobilizar, temos que fazer um movimento, coisas que poderiam ser conversadas, ou ter uma sensibilidade de entender, porque são vidas, e como eu sempre digo, nós também fazemos parte do Estado, né? E o trabalho que nós fazemos de serviços ambientais não é só para quem mora no território, para quem está fora do território, né? Eu costumo dizer, se a gente não cuidar das cabeceiras dos rios, vai faltar água. Se faltar água, como que vai ficar a produção? Como que fica o setor produtivo sem água? Né? Se dragar o Pantanal, como a gente tem ouvido, né, algumas pessoas dizerem que estão fazendo, como que fica toda aquela biodiversidade? Como que fica as pessoas que moram ali? Que avô, tia, todos estão ali há muito tempo. Então a gente precisa entender que não é mimimi. Nós estamos falando de pessoas que moram no território, que fazem um trabalho para todo mundo que está aqui na cidade, né? E quando a gente fala de mudanças climáticas, mudança do tempo, nós somos os primeiros a serem atingidos, mas os que estão aqui também vai ser, e de uma forma muito cruel, né? As enchentes são cruéis, a seca é cruel, né? Os incêndios são cruéis, e a gente tem dito isso, né? Tem sido aquela voz no deserto que grita, e as coisas estão acontecendo. E a gente espera que essa nova geração que está vindo, ela tenha um pouco mais de consciência e um olhar de humanidade. Que no fim nós dividimos a mesma casa, nós dividimos o mesmo estado, nós dividimos a mesma água, o mesmo oxigênio, nós dividimos tudo. Talvez não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo rio. Eu tenho visto alguns jovens indígenas que viralizaram, eu acompanho até alguns deles, tem alguns que já são até influencers, e que a gente percebe o flerte com o luxo, andando de caminhonetes, Hilux, ali fazendo festas na beira do rio, com música, e a gente percebe que isso foge um pouco da tradição. E daí eu já quero entrar num ponto. Quando a gente acompanhou bastante o governador Mauro Mendes, e ele sempre falava que o jovem indígena quer prosperar, no sentido de ter acesso à educação, boas colocações no mercado de trabalho, salários bem remunerados, mas isso foge um pouco do contraponto da imagem que a gente tem, né, que vem sendo perpetuada aí ao longo de toda a nossa história como Brasil. O que a gente pode ter de verdade nisso? O que o jovem indígena quer e como ele quer? Eu acredito assim, o jovem indígena ele pode festar na beira do rio, ter Hilux, né? Querer ter um iPhone, querer ser influencer, mas ele vai fazer isso sem deixar de ser indígena, né? Esses mesmos jovens, você pode, com certeza deve ser o Zenauê, né? Isso mesmo. Né? Então, esses mesmos jovens, você chega na aldeia, eles estão lá, praticando os ritos deles, né? Estão falando na língua, observando as hierarquias tradicionais. Ou seja, eles também continuam praticando e não perderam sua identidade. E a gente não vê nada de estranho em relação a isso, né? Hoje a internet chegou nas aldeias, né? Hoje nós estamos nos municípios, nós
também somos consumidores de serviços, né, de produtos, estamos nas universidades, estamos em todos os lugares, sem deixar de ser quem somos, né, sem perder a nossa tradição, sem perder a nossa cultura. O que a gente percebe é que há um preconceito nisso tudo, né, eu eu usando um iPhone, as pessoas acham que eu vou deixar de ser indígena. Eu utilizando o Hilux, eu vou deixar de ser indígena. Aí eu te pergunto, os gaúchos que chegaram aqui, deixaram de ser gaúcho? Deixaram de comer o churrasco, de ter seus CTs? O japonês, quando vem para cá, ele deixa de ser japonês? Só porque ele está aqui na cidade, morando aqui? Não deixa e ninguém questiona. E por que nos questionam? Da gente estar nos espaços. É uma questão de exclusão. É uma questão de querer achar que indígena tem que ficar só na aldeia, só vivendo de forma tradicional. Mas esquece que nós estamos no mundo. Esquece que nós também vamos utilizar das coisas do mundo sem perder a nossa essência, né? Nós vamos utilizar celular falando a língua. Nós vamos utilizar roupa, mas na hora que nós tivermos que usar os nossos trajes, as nossas pinturas, né? Eu estou usando meus brincos tradicionais, mas eu posso muito bem não usar um brinco que não seja. Isso não vai me fazer menos indígenas ou mais indígenas. Entendeu? Eu vou continuar sendo quem eu sou. Porque o que me torna indígena é a minha cultura, é o reconhecimento da minha comunidade e o meu território. Mas, então, eles não vão deixar, porque eles estão ostentando, né? E não é ostentar. Quem já foi numa aldeia, vai numa aldeia de carro baixo para ver. Fica lá, atolado, né? Então, As estradas são um grande desafio, né? Até para caminhão fica atolado, imagina um carro baixo. Então, assim, as aldeias estão distantes, é necessário carro traçado, né? É uma necessidade. E por que eu não posso ter uma Hilux, sendo indígena? Então, as pessoas acreditam que elas falam muito que a gente tem que prosperar, e quando vê, depois elas falam que a gente não tem que estar na situação. Então, elas têm uma palavra para isso. Elas vão olhar a gente a partir de um olhar delas, e não a partir do nosso olhar. Então, eu vejo isso super bacana, eu acho isso interessante, né? E são jovens, né? Tem jovens que vai estar mais voltado para sua tradição, para sua cultura. Tem jovem que vai entrar na onda mesmo, né? É um grupo muito específico e eles são até engraçados. Eles são engraçados. O jeito deles eu acompanho porque eu dou muita risada com eles. O Zenaune, né? Eu sei, tem o famosinho da internet, tem vários, né? Eles são muito divertidos. E tem influências também. E bagunceiros. São. Na vida real eles são também. Eles não comem carne, né? Eles só comem frango, não bebem água, bebiam água com mel, né? Agora já deve estar. E são de recente contato, né? Então eles não são um povo, né? Como nós já 100 anos de contato. Eles estão o quê? Com 30, eu acho, né? 30, Nossa, 40 anos muito recente. Muito recente. Então, assim, e eu acho super normal. Eu acho que é juventude. Sim. Vão errar também, como todo mundo. E a gente precisa tirar isso, né? Porque às vezes a sociedade ela tem ou um julgamento muito romântico em relação a nós indígenas, ou ela tem um olhar muito preconceituoso contra a gente, né? Mas ela nunca tem o equilíbrio. E nós somos indígenas, mas antes de ser indígenas somos pessoas, né? São pessoas e a gente vai passar por todas as fases. Então, são jovens. Então, eles vão agir como jovens. E são influências, né? Então, tem... né? Já entenderam que tem que polemizar, ter alguma coisa ali para chamar atenção, para ter audiência. Sim. Deputada, e a senhora foi parabenizada pela nossa eterna ministra, né, Sônia Guajajara, que também tem uma presença feminina forte e histórica. Ela retornou à Câmara, ela é deputada federal, a parabenizou pela posse,
mas eu quero saber se a senhora está construindo alguma agenda em conjunto com ela. Durante o curto tempo que a Graciele também esteve ali, outra suplente da Federação Brasil, ela esteve ali em Brasília, conquistou o apadrinhamento da ministra de Ciência e Tecnologia. Eu quero saber se a senhora vai também ter alguma agenda em conjunto com a Sônia Guajajara. Assim, a Sônia, ela é a nossa liderança feminina que vem abrindo as portas, né? E eu faço parte de uma organização chamada Amiga, que é a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade, na qual a Sônia é fundadora junto comigo. A Sônia esteve conosco em janeiro, enquanto ministra, lá nos Parecis, onde foi a nossa Assembleia. E ela tem estado conosco sempre, nos apoiado, né? E assim, a gente pretende ir a Brasília, né, conversar com ela, ver algumas agendas comuns. Mas independente disso, a Sônia, ela tem estado conosco, né? Tanto quanto ministra, agora enquanto deputada, ela vem para a reeleição em São Paulo. E a gente vai ficar feliz, vamos tentar trazer ela para a TL, né? Mas independente disso, em outras agendas, ela já esteve aqui conosco, estivemos com ela em Brasília, agora na TL de Brasília, e a gente tem a felicidade de ter ela como parceira e companheira na luta. E o cacique Raoni, ele teve alguma fala quando soube da sua posse? Já conversou com a senhora? Como que é a sua relação com ele? Porque ele é a liderança maior, não só aqui no Brasil, mas ele tem um respeito muito grande, até internacional. A relação com o cacique Raoni é boa, né? Ele é eu considero ele como um dos padrinhos meu. Ele apoiou eu para ser presidente da FEPOINT na primeira vez, na segunda vez, me apoiou na campanha, né? Vocês podem ver os vídeos lá no nosso Instagram, e tem nos apoiado. E assim, eu acredito que eu ainda não conversei diretamente com ele, eu espero que ele, tendo agenda, ele está sempre vindo para Mato Grosso, sempre participando das coisas da federação. O Instituto Raoni, na qual ele preside, faz parte, né? E ele é uma das pessoas que tem incentivado e tem apoiado a gente, e a sua liderança, eu acredito que não há ninguém como o Raoni enquanto liderança, de sabedoria, de presença, de humildade, né? E eu fico muito feliz de tê-lo como alguém que aconselha, como alguém que apoia e como alguém que em determinados momentos também vai me chamar a atenção. Então é uma honra tê-lo. E como que a senhora observa a diferença entre as políticas públicas voltadas aos povos indígenas do governo Lula e do antigo presidente Bolsonaro? É simples, né? Com o presidente Bolsonaro não teve política nenhuma, né? Só teve lacração, né? Então a gente não tem nada de concretude, a gente teve um desmonte de políticas, a FUNAI sem nenhum tipo de investimento, sem recursos, né? Então a gente não teve políticas construídas nesse governo. Pelo contrário, a gente teve muito desmonte, né? Nós, povos indígenas, estivemos durante todo o governo em movimento, indo para Brasília, da pandemia, indo para Brasília protestar, brigar, perseguição de lideranças, né? Então a gente viveu momentos bem complicados. Muitos indígenas morreram por questão de vacina, então foi um período bem complicado. Em relação ao presidente Lula, a gente teve sim várias conquistas. A gente teve a criação do Ministério dos Povos Indígenas, que é uma pauta do movimento indígena, mas com o presidente Lula teve essa criação, teve uma indígena à frente e vários indígenas à frente de várias secretarias dentro do ministério. Nós tivemos uma presidente mulher da FUNAI, pela primeira vez em 50 anos da FUNAI. Tivemos vários indígenas, inclusive aqui no estado, à frente das coordenações regionais da FUNAI, no distritos sanitários. O que significa isso? Pessoas indígenas que conhecem a realidade dos seus, fazendo gestão, né? Teve problemas, tem problemas de recurso? Tem. Não é 100%,
mas são políticas criadas, né? A gente olha para os ministérios que hoje tem, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem coisas para indígenas. A gente olha para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, tem coisas para o indígena. Ministério da Mulher tem pauta para as mulheres indígenas. Então, todos os ministérios, de certa forma, têm algo para nós, povos indígenas, né? Então, assim, política, elas foram retomadas, elas estão sendo criadas, né? Então, a gente tem, sim, caminhos. Tá perfeito? Não tá. Todo governo ele tem várias forças, né? E a gente sabe que a questão de... Nós tivemos terras demarcadas no governo Lula. O governo Bolsonaro nos negou esse direito e disse que não demarcaria nenhuma. Então a gente teve várias conquistas, sim. Várias coisas boas avançaram, mas a gente também teve várias coisas negativas também. Então a gente precisa colocar na balança. É melhor ter políticas que estão caminhando, mesmo com todos os desafios, né? Do que não ter nada, ainda ter palavras e como chefe de Estado incentivando a ter mais discriminação, a ter mais invasão, a ter mais violência contra a gente. Então a gente coloca isso. Eu não digo isso porque eu sou do PT, eu digo isso enquanto movimento também. Pode perguntar para qualquer liderança nossa. Mas a sua fala, a gente, embora a senhora seja filiada ao PT, a gente não sente uma militância petista. Sim. A gente sente que é o seu partido, mas que a sua formação toda é em torno da sua essência mesmo. Do movimento. Fica tranquila. Porque... Isso não soa, não, a defesa não soa política, mas soa como a questão da representatividade mesmo. Outro assunto muito importante que a gente tem a tratar é com relação à Comissão dos Povos Yanomamis, que tem uma deputada federal, que é a Coronel Fernanda, inclusive líder da bancada de Mato Grosso, como presidente. Mas a deputada Coronel Fernanda, em toda a sua trajetória ali na Câmara, ela sempre teve falas contundentes em defesa ao agro, um relacionamento estreito com a frente parlamentar do segmento, a FPA. Para a senhora, foi um pouco contraditório essa projeção dela à presidência da comissão e também como a senhora avalia o trabalho desse grupo? Contribuiu, avançou, ou foi assim, algo que faltou um olhar mais próximo, mais refinado para a questão de promover política pública mesmo para os povos Yanomamis? Eu acredito que é uma incoerência, né? Porque eu não vejo a Coronel Fernanda fazer nenhuma defesa dos direitos dos povos indígenas. Eu não vejo nenhuma atuação muito próxima de afinidade com o tema, né? Pelo contrário, tem falas contra a demarcação. Inclusive aqui no nosso estado, ela tem atuado muito contra a demarcação dos territórios, principalmente do Caputo Kenori, né? E eu não vejo essa afinidade. Eu também não vejo uma atuação contundente nessa comissão, né? É uma comissão que está parada. A gente sabe que a situação dos Yanomami e dos parentes é uma situação muito complicada, porque é um território invadido por garimpo, com muitas violências, né? A gente viu reportagem que todo mundo ficou estarrecidos, né? E é uma situação que é complicada resolver, porque garimpo, infelizmente, é como se fosse um vírus que, se você não tirar, não cortar a raiz, ele vai estar sempre ali, né, sugando tudo e matando quem está ali em volta. Então eu não vejo uma atuação eficiente nessa comissão, e como eu disse, né, quando a gente faz parte de alguma comissão, nós temos que mostrar trabalho com aquele objetivo. Qual que é o objetivo dessa comissão? É fiscalizar o trabalho, é apoiar, é construir, é mostrar, ou é só para compor? É só para dizer, eu faço parte. Então, é isso. Eu acho um pouquinho incoerente, né?
E eu acredito que a gente, aqui no Mato Grosso, a gente também tem esse programa sobre mineração. O Sararé está aí há anos. Cadê uma comissão para acompanhar o Sararé? Que é o território dela, que é o estado dela. Criou uma comissão lá para acompanhar o Sararé. O Sararé também tem pessoas sofrendo, né, pessoas indígenas sendo ameaçadas, pessoas indígenas, crime organizado. Cadê uma comissão que ela poderia estar montando, criando usando esse mandato, usando esse instrumento, né, de fala para repudiar, para falar, né, para apoiar, mesmo não tendo afinidades com a causa, é uma questão humanitária, tanto do Sararé quanto dos nossos parentes lá de Roraima, os Yanomamis. Deputada, e a senhora avalia que a gente vai conseguir ter uma convivência harmônica com o agro e a cultura indígena aqui em Mato Grosso? Eu acredito que é questão de dialogar, né? Eu acredito que nem todos os produtores rurais fazem coisas ilícitas como desmatamento ou querem nossos territórios, né? Mas também eu avalio que a gente precisa dialogar, né? Sentar na mesa e dialogar, né? Porque enquanto não tiver diálogo, enquanto não tiver uma construção de consenso, né? Nós não estamos aqui para atrapalhar o desenvolvimento nem a produção. Nós estamos aqui para defender a nossa casa. E pela nossa casa, a gente vive e morre pela nossa casa. Então, eu acredito que essa relação, ela pode ser retomada, eu não digo que pode ser harmônica, mas ela pode ser respeitosa, de ambos os lados. Mas é necessário dar o primeiro passo, que é respeito, né? Território é algo que nos separa, mas também o preconceito, a discriminação conosco também nos separa. Então nós não estamos aqui, até porque essa narrativa que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento não é real. Porque nós sempre estivemos aqui, nós estamos aqui, e nem por isso Mato Grosso deixa de ser o que é. Mato Grosso é campeão em produção de grãos, de commodities. Nós estamos aqui, ele é campeão. Como que nós estamos atrapalhando Mato Grosso? De que forma nós estamos atrapalhando Mato Grosso? Se ele continua sendo campeão, está aí com altos números de produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então não justifica essa narrativa. Os municípios vão perder. Como? Se o município recebe recurso porque tem terra indígena? Se nós somos também consumidores de serviços, se nós também elegemos, né? Nem sempre os municípios prestam serviços porque ele acha que é só a União. Esquece que a competência, ela é comum. Ela também precisa que o município faça. Então são narrativas que não são reais. São narrativas que eu costumo dizer, não é fato, né? É fake para convencer a sociedade de que a gente está atrapalhando. E a gente não está atrapalhando. O Mato Grosso, ele pode ser campeão na produção, mas ele também pode ser campeão em sustentabilidade. Ambos pode conviver. Ambos podem caminhar junto. E quem tende a ganhar com isso é toda a sociedade. Deputada, o microfone está aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço, né? Muito obrigada pela prosa, pela conversa. Eu estou muito feliz em estar como deputada, assim como os povos indígenas, e que nós possamos ter na Assembleia ano que vem, no Congresso também, pessoas indígenas para desmistificar, para tirar todo esse estereótipo, né, que é nos colocado, e que a sociedade mato-grossense possa eleger pessoas com seus traços, com as suas raízes, para falar sobre nós, conosco. E principalmente, que nós possamos lutar juntos para o bem viver. Bem viver com os povos indígenas, mas bem viver aqui. O que é bem viver? Bem viver é você ser respeitado naquilo que você é.
indígena, periférica, quilombola, trabalhador, produtor, né? A gente precisa de uma sociedade que respeite os seus. Enquanto não tiver respeito, a gente não vai conseguir mudar. E eu acredito muito nisso e eu espero que tenha deputados na Assembleia e lá no Congresso e que a sociedade venha conhecer nossas aldeias, venha conhecer pessoas indígenas e venha com mente e coração aberto, que será muito bem acolhidos. Eu quero fazer um pedido para a senhora, se a senhora puder encerrar esse nosso episódio do podcast com alguma frase na sua língua nativa, dali do seu povo originário. Antes, eu quero agradecer a audiência de você que nos assistiu até o final. Continue acompanhando o hnt.com.br, siga o Hipernotícias no Instagram e também se inscreva aqui no HNT TV no YouTube. Eu vou encerrar com uma frase de cumprimento, né? Odara Bekodomundo, Odara Curadomundo. Olá, como vocês estão? Mulheres, como vocês estão? Gente, povo. Alice, obrigada. Muito obrigada, deputada. E até o próximo episódio.